Cara, marca basicamente é um conjunto de valores, experiências, percepções, qualidades, defeitos, que você resume em alguma coisa que pode ser um logo ou até mesmo uma personalidade aí sua. Então, marca é você no mais puro sentido. Bem-vindo ao Vivendo de Arte, um site dedicado a artistas que querem viver de arte. Eu vou começar hoje apresentando com muito orgulho, assim, respeito, Otávio Mendes, esse baita designer que eu tive a honra de trabalhar por esses anos. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui falando para mais artistas como a gente e falar um pouquinho de marca aí hoje, né? Falar um pouquinho de marca. Eu adoro o sotaque mineiro, cara. Acho que é uma delícia aprender. Qualquer coisa que a gente faz com sotaque mineiro é uma delícia, cara. Assim, eu sou suspeito para falar porque eu só escuto mineiro o dia inteiro, né? Então, O dia gosto muito. inteiro. Fala da onde que você é aí, onde que você tá? Da onde você Eu tá? sou exatamente da terra do ET, Varginha, MG. Ô, beleza. Então, todo esse conhecimento aí, eu acho que é extraterrestre. Ah, com certeza, né? Tem que ter algum fluido do universo. Vamos mergulhar nesse universo das marcas. Primeiro, vamos abrir falando um pouquinho do que é marca, né? Porque, meu, eu comecei, há 10 anos atrás, a gente começou uma empresa de marketing por causa de marca. A gente estava trabalhando com um jogador de futebol, que você até trabalhou um pouco naquele projeto, e era um jogador de um time grande, né? Sim, E a gente, naquela época já é um desafio para as pessoas entenderem, tanto o cliente, né? No caso, se você é artista está ouvindo aí, é importante entender o que realmente é uma marca. Muitas pessoas já hoje em dia acho que está mais comum, né, Otávio? As pessoas falam mais de marca, né? hoje já tem um pouco mais, né, de entendimento sobre o que é marca em si, mas mesmo assim, no meu dia a dia, que eu convivo com muitas pessoas que não entendem a diferença de marca, logotipo, identidade visual, acaba achando que é tudo a mesma coisa, né? Quando na realidade um faz parte do outro, um complementa o outro, e a marca em si é muito mais do que só esses elementos visuais, né? Só os elementos visuais. Eu vou focar, eu vou tentar fazer um pacote, falar um pouco de marca aí também do logo, porque o Otávio fez parte do meu projeto recente que eu fiz o ano passado, 2020. Fiz um projeto de 40 músicas e ilustrações, uma por dia, para celebrar meu aniversário de 40 anos. E daí eu tava com o desafio de criar uma marca, e ele fez o meu logo, a gente discutiu um pouquinho os pilares da marca também. Então, marca. Eu acho que é muito legal assim a gente entender o processo, a palavra, né, de marca, de marcar, ou o processo de criar a marca vem do inglês que é branding e ele nasceu, né, Otávio, do pessoal, né, nos tempos remotos, né, quando eles marcavam, ainda marcam, né, marcavam o gado, né. Então a gente tem o processo de marca que na verdade é um ato constante, né, do mesmo, imagina assim, se o cara tá Sim, queimando com aquele ferro quente o boi, ele tá é a mesma letra, é as mesmas iniciais ali da fazenda, vamos dizer assim, em todos os bois, não pode ser diferente, se for diferente, como é que ele vai saber qual boi é dele? Então, geralmente, o exatamente. branding, né, que hoje é muito mais elaborado, claro, mas ele vem da consistência, acho que essa é a primeira palavra de todo artista, quando ele vai se divulgar na mídia, e um exemplo muito, acho que um exemplo muito simples que eu vejo direto, é um feed de Instagram, que tem alguns feeds que você sabe quando que a pessoa quem é a pessoa quando você tá dando, né, arrastando para baixo ali, você sabe Sim. quando que você vê, né, um cara, um Sim, artista. só, às vezes só pelo estilo do design, das cores, ou então até mesmo um estilo próprio de comunicação ali, um jeito na fala diferente, já representa uma pessoa ou uma organização, uma coisa assim. Sim, eu não sei se acontece com você, Otávio, mas às vezes eu tô escutando playlists aleatórias no Spotify e, cara, os primeiros 15 segundos, às vezes é uma música nova que eu não conheço. Ou não, mas enfim, eu sei quem é o artista. Eu sei qual música, quem que é o cara que vai cantar ali, por causa dos primeiros acordes. Então isso também é marca, entendeu? É uma consistência de elementos
que sensoriais, né, no caso, que a Sim, comunicação a gente ouve ou lê, ou as cores a gente vê, mas também a música que a gente sente, são elementos ali sensoriais que têm uma similaridade, né, então, eles têm os pilares, que a gente chama de pilares. E a marca sim. por É, exemplo por exemplo, o som, né, o do som celular. do celular é uma marca muito forte, É assim, uma né? marca, né. Os ringtones, né, que foram então tudo é consistência e Esse toque, por exemplo, aqui, que é o da Motorola, né? Quem nunca, né, escutou o toquinho da Motorola por aí? esse é um grande exemplo, cara. Você vê uma coisa que aconteceu sem querer, né, que é ótimo a gente falar. Esses ganchos, né, essas coisas pequenas que a gente Sim, consegue identificar tanta coisa por trás e que, tudo, vinheta, né, plim plim da Globo né, sim. e a marca ela O também próprio tem Silvio Santos, que usa aquele microfone lá, esquisitão, assim, amarrado no peito há tantos anos, é a marca é a registrada. marca dele. Eu uso um chapeuzinho, uma boina, desde que eu sou adolescente, cara, eu uso boina. E virou minha marca, entendeu? Mas é claro que a Uhum. marca tem mais do que esses aspectos visuais. E talvez o mais importante antes de começar falando para o artista o que deveria ser a marca, eu acho que a grande pergunta, né, que também tá lá no Vivendo de Arte, dá uma olhada lá no site, tem bastante coisa sobre isso. Quem somos nós artistas, como descobrir meus talentos, o que é dom, talento e ponto forte. Então ali é um processo de descoberta do artista. Por quê? Porque, claro, você vai querer ser consistente em quem você realmente é. Você vai querer criar uma marca naquilo que você realmente representa. E às vezes é só o cuidado seu, e eu sei que você faz muito isso porque eu trabalho com você, de Sim, descobrir isso, né? Fazer as pessoas falarem ou tentar organizar as ideias do artista em pontos que são assim, exatamente. A gente tem que extrair, né, os valores, as experiências, as percepções e também buscar uma diferenciação aí para poder tacar dentro de uma identidade visual, né, toda trabalhada com esses conceitos, né, esses conceitos abstratos, a gente transforma ele no visual e aí a pessoa, né, passa a sentir tudo isso de uma forma mais nítida, né? E não só no visual, de forma sonora, até mesmo com cheiros, por exemplo. Tem, por exemplo, o Subway. Você passa em frente ao Subway, você sente o cheiro do Subway. Ele tem um cara, é muito cheiro louco isso. marcante. É verdade, é verdade. E é engraçado porque tem umas bandas que fizeram umas campanhas muito legais aqui, que eu adoro aqui. Eu tô falando né, de Vancouver, no Canadá, e a gente teve exemplos assim com a minha banda que eu lancei. Esse ano parou, né? No ano passado parou tudo, mas a gente estava pesquisando quais que eram as coisas que a gente ia dar no lançamento do nosso EP, que foi ano passado, e a gente começou a pesquisar, meu, as bandas fazem umas coisas muito engraçadas, cara. Tem banda que manda até assim. Tem, nossa, de tudo. Copinho de pinga, sabe? De shot de pinga. Coisa E, de guardar, porque aqui é liberado, né? A maconha é liberada aqui. Container para guardar. Maconha, até a gente acabou usando algumas ideias, mas enfim, o que eu quero dizer é que fica mais fácil para o artista pensar de uma forma, estruturar, vamos dizer assim, estruturar ou estrategiar, criar digamos assim, uma um pacotinho ali que tenha um nome, uma sim, cor, um cheiro, uma, né, uma marca dele mesmo, né, de uma fato. marca, exatamente. Então esse processo de entender o que é uma marca ajuda muito na hora de você fazer a marca, porque se você não entender a importância disso primeiro, você não consegue, realmente decidir, né, porque você como designer você vai fazer algumas opções, então vamos começar a quebrar como é que funciona o processo de criação de uma marca. Então eu como artista, eu vou usar o meu exemplo, porque é sempre bom ter um exemplo, né. Então eu Uhum. estava lá, eu tinha minha banda, eu tenho minha banda, né, a gente tá numa pausa ali, né, porque não conseguimos ensaiar, mas a banda, e daí eu falei: "Eu quero um projeto pessoal". Eu sou um compositor, frenético, na verdade, sempre compus desde os 15 anos, então eu queria fazer alguma coisa com essas músicas e o projeto das 40 músicas em 40 dias soou muito legal. Eu falei: "Ok, mas e aí, meu nome? Qual vai ser o nome? Vai ser uma banda? Vai ser um nome, sei lá o quê, tal?".
Então eu comecei a conversar com o Otávio e as pessoas me chamam aqui no Canadá de Rod, né? Porque Rodrigo é meio Rodrigo, a galera não consegue falar muito bem. Então ficou o Rod e eu percebi que Rod não tinha muita gente eh, de cantores ou artistas assim com o nome de Rod. E eu comecei a conversar com o Otávio. A simplicidade é uma coisa importante na marca, é uma coisa que seja direta ao ponto, né? Essa mensagem simples e direta. E eu falei, pô, Otávio, acho que se a gente pegar o Rod e fizer uma marca em cima só desse nome, o logo seu próprio nome, vai funcionar. E daí a gente conversando, foi muito legal, né, Otávio, porque Sim, eu também sim. sou designer, mas veja só, o primeiro passo que eu fiz foi colocar algumas ideias que eu tinha dessa marca. O que, que seria minha marca, tal. E daí eu conversando com o Otávio, vamos lá, mas o que, que é sua marca? Foi muito legal, você começou a falar, fazer as suas perguntas, né? Eu queria que você Sim, sim. compartilhasse, então, compartilha essas perguntas de como você, quando você estava fazendo a marca comigo, que eu achei muito legal, assim, que foi muito legal esse processo. E como é que foi? Vamos imaginar que tem um pessoal ouvindo aí, tá querendo saber como é que eles vão fazer a marca deles. E Bom, num primeiro momento, é importante a gente entender que um artista é uma pessoa excêntrica, né? Então ele tem já uma personalidade ali forte e é uma coisa legal de se explorar, né? é Então, melhor do que um negócio, porque às vezes o negócio, o cara não é apaixonado por fazer pão, mas tem que fazer uma é, marca apaixonante. É difícil, né? É sim, verdade. sim. No caso de um artista, dá pra gente ir mais além aí, até mesmo na parte artística de criar uma marca, né? Porque a marca é mais técnica ali na criação. Então, por exemplo, para você, eu precisava entender é, o que você faz, o que você gosta, né, de estar fazendo e também entender qual a sua personalidade, né? Mas como eu já te conheço aí de vários anos, né, trabalhando junto, eu acabei pensando em uma personalidade, vamos dizer assim, psicodélica, do rock and roll. Então a gente saiu disso, né, e criamos aí símbolos, né, para representar ali cada aspecto do seu projeto, né, de música, arte, design. Eu acho que é muito legal esse visual board, assim, no começo, que foi mais ou menos o que a gente fez, né, a gente pegou as ideias e Sim, foi jogando as referências principais. Eu acho que é muito legal, porque se você é uma banda de samba, então daí, pô, quais são as referências de samba? Será que as pessoas já têm pensado naquilo? A arte, na verdade, ela é uma reinvenção, é uma releitura de coisas que a gente já viu, já conhece, né. Eh, sim, existe ditado famoso do Picasso, né, que a gente não cria nada de novo, né? Nas minhas palavras, né? Traduzindo nas minhas palavras, a gente não cria nada de novo, a gente na verdade copia, né? sim, sim, E porque já tanta pessoa no mundo, né, basicamente tudo já foi criado, de alguma forma a gente já acaba extraindo isso do nosso mundo. com certeza, eu acho que no meu caso específico, o mais importante para mim era conseguir condensar numa marca o fato do meu projeto e desse projeto pessoal ser uma mistura de ilustrações com algo sonoro. Que então o que eu queria fazer no meu projeto era misturar música com eu sou web designer, né, não falei, mas acho que talvez as pessoas já saibam, mas enfim, eu sou web designer, né, essa é a minha profissão, então misturar web design com design de ilustrações especificamente e música, como é que eu vou fazer isso e tal? E daí foi muito legal que a gente foi conversando, né, Otávio, e eu tinha uma ideia de um logo, eu criei um logo lá, e eu como base, né, pra gente começar a conversar, e ele: "Pô, mas isso aqui a gente pode simplificar mais". Daí você começou a pegar artistas. Por exemplo, você pegou, acho que foi Mondrian, foi esse artista? Acho que sim. Acho que foi Acredito que Mondrian que isso, Pierre Mondrian, que ele usa as cores básicas ali e tal, e a gente foi começando a colocar outras referências de coisas que tanto a personalidade nossa, né, você como meu time, né, uhum. ali naquele momento um time, né, eh po visualizavam ou lembravam, né, ou associavam com esse meu propósito, que era misturar arte, a música no caso, né, arte, eh, visual com música. Você falou: "Poxa, e se a gente pegar tal", então acho que um primeiro passo que eu acho muito legal perguntar para Reunir alguém essas informações, né, gerais aí, exatamente.
põe num papel, cara, escreve lá, ou pega lá, tem Faz um vários. mapa mental, né? Pega um aplicativo de mapa mental, sai puxando uma Ótimo, ideia na outra. muito bom esses aplicativos de mapa mental, porque você começa a colocar ali as ideias que fica mais fácil, você tem algo registrado. Então pega lá, sei lá, vamos supor, vamos pegar outro exemplo, que seja um artista, pode ser outros tipos de artista, que seja Por um exemplo, cantor. eu estava até olhando aqui um pouco antes da gente iniciar. O Neymar é um jogador de futebol, mas querendo ou não, é um artista, cara. Porque para jogar bola, tem gente que joga e tem gente que não joga. Eu, por exemplo, se for lá pro campo, coitado de mim e das pessoas, né? Porque é pereba no nível máximo. Mas enfim, o Neymar é um jogador e a gente pensando assim, um jogador, por que um jogador ia ter uma marca, né? Porém, só eu li uma notícia que ele criou a marca dele com uma das maiores agências de branding do Rio de Janeiro. Para você ter uma noção, foi um processo aí extenso de mais de um ano para poder passar todos, né, esse conjunto, né, de percepções, valores que ele representa. E eu, Então, eu acho que principalmente, é claro, eu acho, eu costumo dizer que quanto maior o impacto, quanto maior a exposição que tem a marca, mais trabalho e mais minucioso você tem que ser, claro. Por isso que no caso do Neymar, quando você é um artista, se você é um artista que está começando, talvez você não precise investir muito, claro, não, nem deve investir sim, com muita grana certeza, nisso. Mas o conceito é o mesmo. Ele pegou com certeza o time de designers e de de marketing dele, né? marketing dele, pegou as referências principais, quais eram os goals do Sim. futuro. Então vamos lá, né? Então Mas aí vamos que começar. tá também, né? Uma coisa que eu procuro sempre exercer até mesmo aqui no meu dia a dia é que eu penso que todas as pessoas por exemplo, todos os artistas aí, né, do mais simples a um cara famoso nível Neymar, assim, eu acho que dá para aplicar os mesmos conceitos que aplicam para esses grandes marcas, para esses grandes artistas, para um pequeno artista ali de dentro de casa, né? Porque não é uma coisa difícil você extrair elementos para criar uma marca. Né? É Não só é, você cara. pensar qual que é o seu propósito como artista, o que, que você. O que, que as pessoas mais lembram de você? Por exemplo, o seu exemplo que você deu aí, você usa muito boina. A sua marca poderia ter tido um símbolo de boina. Poderia. Ia te representar perfeitamente, entendeu? Com certeza, com certeza. E até eu tenho projetos de, de criar uma linha de boinas no futuro que tem tudo a ver. Então, assim, eu acho que o primeiro passo seria as referências principais em termos de artista. Então, se é estilo de pintura, se é estilo de dança, se é uma academia de Sim, dança, por exemplo, ou uma companhia de dança, né? E pegar as referências dentro do trabalho dele, trabalho artístico. Primeiro as referências artísticas. Depois eu acho que, claro que não tem muita ordem, né? Mas eu acho que depois a personalidade. Se é uma companhia de dança é mais complicado, porque você está criando uma alma de marca ali que permeia todos, né? Ou que permeia a sim, missão da companhia, ou qual o futuro, ou qual é a pegada que aquela companhia quer dar para o estilo dela, para a marca, né? Qual que é o impacto que ela quer gerar no mundo ali com os propósitos dela. Mas se é uma sim, pessoa só, então ok, quais são as suas referências de arte? Quais são as suas referências principais? Coloca lá 4 quadradinhos em cima, 4 embaixo. 4 sim. referências musicais. No meu caso, sei lá, Angus e Julie Stone, que são cantores folk australianos. Tem Bob Marley, é muito forte para mim também. Aí tem Led Zeppelin, que é outra referência. Parece meio zoado, né? Que cada um no setor, mas é bem isso. Mas se você Depois, for ver, ó, na sua marca a gente trabalhou muito um aspecto psicodélico aí, mais até um pouco retrô, né? sim, E todos esses artistas aí que você falou têm um tom psicodélico nas tem, músicas tem. dele, por exemplo. Não, eu acho que é muito legal porque as coisas começam a se encaixar na marca. É um trabalho que quando você começa, você fala, meu, eu não tenho noção de onde vai dar. Aí você Sim, começa a colocar as referências, pô, fica muito legal, fica muito claro. Ok, as referências pessoais. Ok, meu positividade. Primeiro pilar ali meu é ser positivista, ser, sabe, independente dos cons, né, dos contras que as pessoas, algumas pessoas falam que tem, né? Eu prefiro uhum, escolher essa estrada. O outro pilar seria entusiasmo e tal, e uma coisa de playful, que a gente chama aqui no Canadá, que é
de ser criança, aquele lado criança e tal. Então, a gente colocou isso, a gente começou a juntar as peças e começa a vir assim, ok, vamos dar um Google. Marcas positivistas, marcas sei lá o quê. As coisas começam a se encaixar com as referências. Eu acho que as referências. Podemos Eu, concordar que as referências são o primeiro passo para uma com criação de uma marca? certeza. Eu acho que, na realidade, o primeiro passo, né, é você se questionar primeiro sobre quem você é e depois você partir para buscar realmente as suas referências, né, se tratando de artistas. Então, ó, primeiro passo, entender quem você é, tá lá no Vivendo de Arte. Tem 3 posts, na verdade, sobre isso, com exercícios e coisas muito legais, vivendodearte.com, e que dá para vocês começarem com isso. Depois coletar as referências, beleza, é uma coisa que também é E bem um bom fácil. site aí para coletar referência, na realidade, é o Pinterest. O Google é bom, mas o Pinterest, você colocar qualquer palavra lá em logo, marca, brand Legal. na frente, ele vai destacar ali um monte de marcas visuais, né, e etc. Eu gosto muito também do Pinterest, dá pra você criar seus painéis lá, né? Criar e guardar as referências. Acho muito legal, principalmente com bandas. Cara, pra Sim, mim criar a banda a banda chama Rock Paper Texas, né? Hoje aqui, que inclusive você também trabalhou nesse logo, que foi muito sim. legal um projeto, foi de 2 anos atrás, na verdade. E foi muito legal porque foi muito legal. Foi muito horrível, na verdade, com a banda, a gente conseguir chegar num acordo, cara. Foi muito difícil, na verdade. É, porque aí envolve mais artistas, né? Um artista só já é bem excêntrico, imagina uma banda inteira. Então, dica para companhias de dança ou dicas para bandas. Primeira dica que eu dou, por experiência própria, a gente estava buscando assim, ok, o que que a gente vai tocar? Vamos tocar cover, própria, tal. Então, existem os primeiros momentos da banda onde você só tem um nome, que talvez você esteja querendo começar, tal, e a gente passou por 3 nomes diferentes, na verdade, até a gente acertar. Então, primeiro a gente começou com o nome, depois dos primeiros shows, a gente começou a ter uma noção do que a gente queria fazer. A gente queria fazer, sim, música própria, e a gente queria, sim, ser pegada rock, com blues. Que você falou é muito legal. No começo, né, quando a gente começa a viver de arte de fato, a gente não sabe muito por qual caminho focar, né? Eu, por exemplo, quando comecei no design, eu não sabia o que, que eu gostava no design, porque o design tem muitas vertentes, né? Tem aí a parte de marcas, né, que eu acabei me especializando, mas tem outras. Então, Uhum. você ser generalista no início vai te ajudar a encontrar realmente a tua estrada, igual você falou aí. Vocês começaram a Uhum. tocar e no percurso descobriram realmente o que vocês queriam. Eu acho que é muito mais vantajoso você testar no começo do que criar uma puta marca e depois você investir grana, tempo para depois mudar. Então aqui, assim, tem esse conceito já bem batido já em empresas e tal, né, que é pivotar, né, que eles chamam. É pivotar que fala em português também, Otávio? Eu não sei, eu acho que eu não conheço esse termo, mas creio que É sim. um testar, seria testar, fazer um projeto piloto, essa é a palavra. Sim, Então, sim, o por projeto exemplo. piloto, entendeu, você faz por quê? Porque depois quando você vai investir na marca, como é consistência, você vai ter que investir tempo e o dinheiro, um pouco de dinheiro também, para deixar tudo consistente. Então, o primeiro momento de criação de uma marca, é claro, depois de você brincar com as referências e tal, não é uma coisa antes, depois, é tudo junto mais ou menos, né? Mas é o Sim. teste e experimentar e discutir isso com a banda. Então, com a minha experiência com a banda foi o seguinte: a gente ficou brigando. O nome foi uma briga, cara. Nossa senhora, a gente passava por, acho que juro por Deus, uns 20, 30 nomes a gente ensaiava toda semana, na quinta noite, a gente ia lá, toda quinta noite a gente tinha uns 30 nomes diferentes. Passava e não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não E o gostei. nome na minha opinião, o nome de uma marca é a parte mais importante dela, né? Porque a gente usa o nome para tudo, né? Para se comunicar. Então, você decidir o nome tem que ser um trabalho realmente que você passe um tempo ali pensando, porque se você pensar só no primeiro momento, às vezes o teu olhar, o teu pensamento está viciado naquilo que você faz. Então, o seu julgamento fica um pouco duvidoso sobre o que é ali. Então, é bom até mesmo você consultar pessoas, né, próximas a você, tipo, pegar ali uma opinião de quem está de fora um pouco.
Eu acho muito importante sair da caixinha para poder decidir. Eu acho que o trabalho de experiência, na verdade, é isso. Por exemplo, vamos supor que muita gente talvez esteja escutando não seja novo, não esteja criando uma marca nova. Mas se você é novo, está começando agora, quer começar agora, o que eu aconselharia é fazer alguns testes, pelo menos 3, onde você consegue mostrar um produto que você está fazendo, e coletar algumas informações. Que você sente? O que parece? Então essas seriam algumas perguntas, né. O que que você associa, essa marca, quais são os nomes que vêm? E basicamente seriam essas perguntas e sempre que você perguntar algo, o grande lição que eu aprendi aqui, né, em construindo marcas e sites perguntar o porquê. Mas por quê? Por que que então: Uhum. "Ô Otávio, mas, que você acha desse som? O que que você acha que parece tal?" "Ah, acho que Tem parece até isso um aqui, livro aqui". do Simon Sinek, não sei se é assim que pronuncia, mas que chama Comece pelo Porquê. Que o porquê que você faz é muito mais interessante do que você faz. E é muito importante, principalmente para bandas, ter sempre uma bandeira por trás, ou se você é um pintor, é legal sempre ter, cara, alguma eu considero hoje, na construção de marcas, seja qual for, porque a gente geralmente a gente pega 4 pilares, né. Então eu acho que muito importante um dos pilares sempre ser a bandeira. Não é para todos os casos, né, não é uma coisa para todos, mas eu acho muito importante um dos pilares sempre ser uma bandeira. E Sim. você tá, né, criando ali uma comunidade, porque você nunca vai ser só você sozinho. Mas então vamos lá, ok, tem as referências, tem as coisas pessoais que você gosta, você fez algumas perguntas já para pessoas que você confia e gostam daquilo que você faz. Às vezes é difícil perguntar para o pai, se o pai não gosta de rock, como é que ele vai falar que o nome da sua banda de rock é legal, né? Então tem que tomar Sim. cuidado com quem você pergunta também. Mas tem bastante material sobre isso também e eu falo também tem um vídeo do Cynic, do Simon lá no Vivendo de Arte, e fala um pouquinho sobre isso também. Tem bastante conteúdo lá sobre isso, sobre encontrando o seu porquê. Eh, e eu acho que quando você coleta essas informações, então vamos lá, conseguimos saber quem somos, temos referências, Otávio. Ok, Uhum. próximo passo, o que que você faz como especialista em marcas? Bom, depois que eu já, né, tenho todas essas informações, né, esse aglomerado aí de informações, eu passo para a parte de rascunhar e faço um rascunho sem muito julgamento. Vou fazendo um, dois, três, quatro, cinco, do tipo pode ser também só marcas com um nome só, né, maneiras diferentes de escrever um nome. Ou então visual mesmo ali, tentando vários símbolos para poder encaixar nesses conceitos que a gente encontrou, né? E também excluir algumas coisas, né? Por exemplo, você descobre que você é uma pessoa positivista, então a sua marca não é bom ter um aspecto muito pontiagudo, muito forte, né? Porque isso vai ditar com um pensamento contrário do que você é, né? Então ali tem algumas formas, cores, estilos de letras nas marcas que a gente precisa tomar cuidado para não passar o sentido oposto, né? Às vezes a gente está lá criando uma marca, né? Eu falo isso porque o meu processo para criar a minha própria marca também foi muito difícil. Eu criei várias marcas para mim mesmo, não gostei de nenhuma, até que eu cheguei a uma que eu gostei, porque eu fiz o processo correto, né? Que é realmente ali separar o que vale, o que não vale, quem vai consumir a minha marca, né? Pensar também em quem vai consumir a minha marca além de mim, né? Então a gente não pode se apegar também muito ao nosso gosto pessoal, né? Isso se tratando de artistas que usam a arte aí para viver mesmo de arte, né? Para ganhar seu dinheiro aí, né? No, E no, mesmo no que caso, você queira brincar também no começo, convém também sim, você ter ali, sim, né, digamos assim, direcionamento, né? um direcionamento. Eu acho que é importante sim, ter esse direcionamento. E eu acho que o processo de rascunhar, muita gente, às vezes, por falta de experiência ou ansiedade talvez, tende a falar: "Puta, não gostei desse rascunho, não, joga tudo fora". Mas É muito importante. aí que tá, você, essa parte do processo é para você tirar
as ideias da sua cabeça. Então não precisa ali ficar bom o rascunho, você só precisa testar, você vai testando possibilidades, né? Mas, assim, também tem o processo onde você não rascunha, né? Você simplesmente define um elemento. Por exemplo, o meu elemento, o elemento da minha marca é uma coruja. Então, Uhum. eu queria fazer uma marca de uma coruja. Como eu ia fazer uma marca de uma coruja? Eu tinha essa opção de rabiscar ou da forma que eu fiz, que foi pegar fotografias de coruja, analisar ali como elas são, né, visualmente, e pensar em uma forma de criar um símbolo em cima disso. Então, você pode ou começar rascunhando, tirando ideias da sua cabeça ali, até você chegar em uma que você possa ir lapidando ela, né, para ela ficar visualmente bonita, ou você pode pegar um elemento, um símbolo específico, pegar uma fotografia desse símbolo e ir desenhando em cima, ou tentar extrair ali uma forma visual dessa referência sua. Eu acho que esse processo de você saber o que você não quer, às vezes é mais importante do que você saber o que quer, porque você sempre vai ter pessoas em volta que vão te dar sugestão. É natural do ser humano, Sim. né, Otávio? E uma coisa importante é isso mesmo, tipo assim, você, acima de tudo, você vai lá, colhe as suas referências, ok. Pergunta para os seus conhecidos, suas pessoas que você gosta, que você confia, ok. Mas você não pode se apegar à opinião dessas pessoas nem à referência. Você tem que sempre, né, acreditar em você mesmo, em cima de tudo, né? Se você acha que o que você está criando é bom, é sólido, vai em frente. Aposta na sua ideia, porque com certeza vai ser a melhor ideia. Eu acho que a intuição tá sendo mais discutida hoje em dia e está sendo mais, como é que eu vou dizer assim, cientificamente comprovada como um acesso direto a informações, ou subconsciente, ou até se você quiser ir para o lado espiritual também, mas enfim, cara, seguir a intuição na arte, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode. Claro, a técnica, sim, claro, mas a intuição ali é uma coisa, é o grande pilar, a grande essência do que você vai Também fazer como acho. artista. Então, acho que isso é uma coisa importante do processo de rascunhar, que é tão importante para o design e que dentro da sua você pode não ser o designer, mas se você olhou aquele logo ali, você fala, talvez você não saiba explicar, oh, é muito pontiagudo, eu sou mais leve, mais sei lá o quê, eu não sei. Você pode, talvez não saber explicar com palavras, mas se você tá sentindo a intuição como artista de que não tá no caminho certo, não tá no caminho certo. Isso com certeza Exatamente. você pode dizer. Então, depois de eu rascunhar, Otávio, eu acho que esse processo o que pra mim foi muito legal, porque o rascunho eu já disse muito ali, eu já vi que estava alinhado, até porque a gente tem um relacionamento melhor. Mas depois do rascunho, o que você faz como designer, Otávio? O que você vai fazer para o cliente? Ele vai escolher uma das um direcionamento ali, uma das avenidas ali de ideias que você apresentou, e o que Então, você apresenta depois para ele? nessa parte de rascunhos, né, na Ou para elas, realidade né? eu acabo não envolvendo o cliente, né, mas é, pode ser que dê para envolver também, né, em algumas situações é mais fácil você ir apresentando o projeto aos poucos do que todo no final. Mas ali basicamente é você analisar tudo que você jogou ali nos rascunhos, né, ou os símbolos que você colheu aí na internet e definir o seu campeão ali para você lapidar ele, né? Então, ele não vai sair do rascunho direto para sua marca. Você vai tentar otimizar ele o máximo que você conseguir. E eu recomendo seguir uma diretriz mais simples, minimalista, objetivo, sabe? Porque se você for ver aí, a maioria das empresas e artistas hoje em dia estão migrando para um estilo de design mais Mais simples e clean, né? Mais objetivo, limpo. mais clean, exatamente. Por quê? Porque a gente já tem excesso de informações, né? Então, Uhum. na marca não seria diferente. Então, você precisa ali conseguir deixar objetivo, né? Mas, claro, tem artistas que é tão excêntrico, ou então é tão inovador que a pessoa faz, que às vezes precisa de uma marca mais detalhista ali, para você poder realmente passar o que você faz ou o que você é. Né? Concordo. Então, Concordo então plenamente. é muito sobre analisar, né? Então,
não tem como a gente falar é assim ou é assado, né? Você tem que realmente analisar qual que é o seu caso. E eu vou fazer a pergunta. Então, depois que você refinou tudo, você apresenta para o cliente a opção e ele vai escolher a opção, certo? Sim, Ahn, a gente está falando aqui, que opção? Do que a gente está falando? A gente está falando aqui de uma logomarca, do sua objeto, de uma parte do objeto da marca, que é o logo, que é apenas a ponta do iceberg ali do que é a marca. Mas por que que geralmente, na maioria dos casos, uma pergunta para você, Otávio, eu posso te ajudar a responder também, mas pergunta. Por que que a gente começa com o logo? porque o logo é o objeto central, né? É o que vai resumir todo esse estudo que você fez aí para trás. Então, a gente tem que partir do logo ali para você montar o restante da sua identidade, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: logo, marca e identidade são coisas que fazem parte do mesmo universo, mas são coisas distintas, né? Marca é o que você é, o que você transmite, o que as pessoas absorvem de você, né? O seu logo é um símbolo ou uma palavra que represente isso, que represente a sua marca. E depois a gente cria também, né? Porque não adianta também viver só de logo ali. Você tem que criar um ambiente, né? Um universo para acompanhar o seu logo, porque você é um artista, você não é só um simples artista, você é um universo inteiro. Então é interessante você criar toda uma identidade ali em cima desse logo, mas partir do logo, porque ele é o que resume você. Então, se é o Exatamente. que resume você, todo o universo vai sair de você também. Então Vou você tem. complementar. Vou complementar o que você falou. Se o que você é não está sendo claramente comunicado pelo logo, cara, Tem então algo para, errado. pausa, pausa. Por isso que geralmente dentro de um processo de criação de marca, geralmente o logo é onde você começa. É claro que na busca de referências, que igual a gente falou, talvez você coloque ali cores, cheiros, referências de outros artistas, e tal. Ali tem outras coisas que vão ser a matéria-prima para outras coisas da sua identidade. Mas por que que a gente faz o logo primeiro? Porque, cara, se o logo não tiver alinhado, nada mais vai estar. Na materialização daquelas ideias, daquele estilo, da personalidade, o logo fica sendo uma ferramenta boa para se começar a criar uma marca, mas a marca não acaba ali. No seu caso, por exemplo, com a minha marca Rod, depois que a gente fez o logo, o que, que eu tinha? Meu projeto foi todo lançado, né, em tempo real lá no Instagram. Se quiser me seguir lá, Rod Pancini, que é de Rodrigo Pancini, né? Mas tá aí os links aí. Então vocês vão ver lá. Que daí o que, que aconteceu? Agora, Otávio, outro universo da marca. Um cara que vai fazer o vídeo da sua banda, ou o vídeo da sua companhia de dança, ou seus vídeos no TikTok, todos eles podem ter ali as suas marcas. É, e daí o logo vai estar lá, mas talvez não esteja num vídeo do TikTok o seu logo. O que, que vai estar? Vai ter um background, vai ser a cor da sua roupa, vai ser que Exatamente. você já foi falado, né? Então vai ter a sua alegria, a sua energia, que são aquelas nuances que talvez as pessoas, aquelas coisas bem, né, sutis que o pessoal não consegue é, às vezes ver claramente, mas elas estão ali. Então esses são os outros aspectos. Mas com o logo, você já tem ali uma ponto de partida para os outros objetos de marca, ou vamos dizer assim, a identidade visual. Que no caso, vamos aqui abrir aqui as cartas dos objetos e elementos visuais. Quais seriam então, Otávio? Depois do logo, para a criação de uma marca, hoje, até vou falar assim, sei que tem outras coisas, né, papelaria e tal, mas vamos focar num artista online, uma coisa visual que é mais apegada do que está rolando hoje, né? Uhum. Quais seriam, no caso, você fez para mim, né? Então a gente pode até enumerar as coisas que você fez. Quais seriam as coisas do passo seguinte da criação depois do logo que você faria e que você indicaria os artistas a fazerem? Então, antes de mais nada, só complementar um pouco aí sobre o logo. Hoje já existem muitas marcas que não têm logo também, mas é importante você definir um elemento principal, seja a cor, o cheiro, igual o Rodrigo falou mesmo. Mas, continuando aqui então, Porque, não, acho legal que você falou isso. Vamos quebrar o logo, porque o logo tem vários tipos de logo, né? Então, de repente, exatamente.
O logo pode ser, no meu caso, o logo ele é uma alteração da tipografia, né, das letras ali, a gente Uhum. remodulou ali, deu uma né, fez um redesign de umas da tipografia que existia já, mas a gente adaptou com as cores, e tal, mas o logo pode ser somente o nome da pessoa, né, com Sim, a fonte correta que passa aquela mensagem das outras coisas que a gente falou, pode ser um símbolo com uma fonte, pode ser sim, somente um símbolo, né, ou pode ser um nome dentro do símbolo, né, no caso da Harley Davidson é o exemplo mais sim, característico, eh, mas assim, hoje em dia realmente, eu acho até, Otávio, que pelo fato das empresas as empresas estarem fazendo projetos pilotos, muitos projetos pilotos, por ser um ambiente muito fértil, né, mas que permite as pessoas criarem novos negócios ou ideias e também matar essas ideias porque não funcionaram e criar outros. Somente o nome com uma tipografia é algo que tem sido feito muito, eu fiz muito website só com, né, com nome. Por quê? Porque é mais fácil de você fazer e é mais fácil de você aprimorar isso se você precisar readequar o logo, redesenhar o seu logo no futuro. Então, primeiro de tudo, por isso é importante você trabalhar com um designer que conhece todas essas, né, mas se você está começando, eu indico isso, eu fiz um outro podcast aqui em inglês que falava sobre isso, o logo especificamente, e a gente chegou no final e falou: "Se você está começando agora, não quer gastar, a forma mais fácil de você criar não uma marca, né, porque o que a gente falou, a marca tem muita coisa, mas criar o seu logo, escolhe uma fonte boa que representa aquilo que você pensou sobre o seu seu trabalho, e só coloca o nome ali, porque se você tiver que redesenhar aquilo, não vai ser um impacto tão grande, né, do que você fazer algo colorido, cheio de coisa e depois mudar para outro negócio colorido, é muito difícil para sim. o É público acompanhar. uma marca que tem muitos elementos, ela pode ser muito mais marcante, né, do que uma marca inteira tipográfica, né, que é essa marca que usa só a palavra. Porém, entra nisso que você falou, que fica mais difícil depois caso você precise se readequar aí, porque você vai ter muitos elementos já na mente das pessoas. Então, para elas desapegarem desses elementos antigos é mais difícil. Então, se você partir aí, se você não sabe o que você quer ainda, se você está indeciso, começa aí pelo seu nome, com uma tipografia mais simples, né? Quando eu falo tipografia, creio que muitos entendem, mas quem não entende é Google a fonte Fontes, ali, Google né? Fontes. Vai lá no Google Fontes, põe o nome da sua banda e começa a ver o que saiu ali, o que onde que É, você quer ir. Começa por exatamente. ali, ou da banda, ou da companhia de dança, sei lá, e E e aí, depois eu acho que entra no, né, complementando aí, utilizando o seu próprio logo como exemplo, né, a gente definiu ali que seria o ROD, né, o R, O, D, a gente personalizou o R, né, e o D, né, tirou o miolo dele e deixou só chapado, né, sem nenhum buraco ali nas letras, né. E uhum. depois eu sugeri, né, para cada letra representar, né, um para representar a arte, outro para representar a música e outro para representar o design. E eu peguei formas, né? Eu criei formas, né? Onde, por exemplo, o R são traços na diagonais. O O é uma espiral dessa de ilusionista, vamos dizer assim. E o D eram traços em formato de escada, sabe? Vários traços assim. Isso a gente chama de pattern, né? E você pode utilizar desses elementos visuais extras, né? Por exemplo, a logo do Rodrigo tem uma versão para ser aplicada com esses elementos e uma versão para ser aplicada sem esses elementos, né? Então, uma outra coisa importante da identidade também é ter essa sua marca responsiva, né, nos dias de hoje, ou seja, você poder aplicar ela de formas diferentes em locais diferentes, porque você vai ter essa necessidade, né? Ainda mais se Isso, tratando do meio perfeito. digital, né, que você tinha falado aí, né, focando em artistas Uhum. digitais, você precisa ter um logo que se adequa ali no ícone que aparece ao lado do seu nome aí no seu navegador. Você precisa ter um logo que aparece bem na sua foto de perfil em miniatura em um celular. E ao mesmo tempo você precisa ter um logo completo para você exibir no seu site e em outros locais. Então, essa noção de que o seu logo não pode ser uma coisa muito engessada é uma coisa
a se considerar aí se você quer investir no digital, né? Porque você vai precisar aplicar ela em muitos locais diferentes. E eu vejo depois cliente, cara, eu vejo, é muito engraçado, porque cliente, é claro, ele sempre quer, né, o mais barato, ele quer poupar custo. Muitos clientes, né, ou artistas, ou até empreendedores aqui, no Brasil e aqui também, não pensam nisso. E depois eles sempre voltam, cara, sempre voltam. Quando Sim, eles e falam, pô, mas agora eu tenho aquele tal. Mas enfim, é importante. E o meio digital precisa disso, né? A versão, uma um fato, um exemplo, né, clássico é versão mobile, versão do celular e a versão do desktop do seu logo, que como é que vai ser? Não pode ser o mesmo, se for muito grande ali no na versão do e uma mobile, coisa a não se pensar hoje em dia é o mobile first, né? Porque você precisa pensar primeiro na visualização do celular, se você quiser investir aí no digital, porque praticamente 80% das pessoas acessam a internet exclusivamente pelo smartphone aí. Então precisa ter uma coisa ali já adaptada para aquela visualização pequena. Eu acho que também, para complementar e fechar essa questão das aplicações, vamos chamar de aplicações do logo, né, ou da Sim, identidade visual. Eh, Pensa no se você é artista, pensa nos materiais gráficos que você precisa. Você precisa de um disco, você precisa de sei lá, uma capa de disco que funcione, que você consiga ver no Spotify, chame a atenção ali quando, né, tá pequenininho, né, em miniatura. Então pensa em quais os materiais gráficos você precisa. Um panfleto, é muito por comum. exemplo, do disco até aquela pulseira que a pessoa coloca quando entra em um pub ou em alguma casa de eventos, né? Exatamente, exatamente. Então pensa em quais as coisas que você já imprime ou você já precisa, ou os bares pedem, ou as casas, ou os teatros que você vai apresentar peça, ou, né, exposições que você vai fazer. Pensa naqueles materiais que vão ser necessários, que vão pedir o seu logo, e pensa naqueles materiais e coloca lá, pega uma amostra de cada um e vai ficar mais claro para você essas aplicações do logo. Eu queria falar sobre digital, porque digital é o que está bombando e, né, com certeza não vai parar. Claro que tem o printing, mas aí acho que o printing fica muito extenso para a gente falar agora. De repente, talvez fazer um outro, ou colocar outras referências aqui no podcast, na descrição. Mas queria falar sobre vamos dizer assim, um kit básico de identidade. Então, você falou a diferença. Existe uma diferença entre logo e identidade visual. Sim. Logo, entendemos, fechou, vamos lá, vamos passar para identidade visual, que é um outro universo, né? É, o que que consiste a identidade visual? Só para as pessoas saberem o que é que tem. Vamos só citando algumas coisas e brevemente explicando aqui, Otávio, para o pessoal entender? Então, ó, identidade visual é um conjunto de elementos visuais, né? O próprio nome já fala, que represente algo, né? Como, por exemplo, você é artista. Então, a sua cor faz parte da sua identidade visual. Na realidade, a sua paleta de cores, né? Você pode ou usar uma só ou várias cores, né? Para representar todo o seu repertório aí, né? A sua Geralmente tipografia, né? primária, cor secundária e uma terceira cor é importante, eu diria, né, Otávio? Sim, sim. E não é muito bom passar disso. No máximo três cores também. A não ser realmente que você tenha vários dons aí, sei lá, vários. Você precisa desmembrar muito essa marca, né? Aí é interessante você ter várias cores, porque você pode usar cada cor para representar uma parte específica da sua marca. A Concordo. exemplo do Rodrigo mesmo, que ele tem três cores, cada cor representa uma parte específica do projeto, né? Exatamente. E além das cores, né, a sua família de fontes, né, da identidade visual, é interessante você ir lá no Google Fonts ou no Da Fonte ou o site que você quiser baixar a sua fonte aí e definir uma tipografia principal para você escrever seus textos, criar seus posts no Instagram, nas redes sociais e uma tipografia secundária para você ir criar chamadas para ação, para você criar campanhas publicitárias, né, para você criar campanhas aí para divulgar o seu show, a sua exposição, alguma fonte mais estilizada, assim, que você use só nessas situações, né? Onde é pouco texto, só uma chamada ali. A E, fonte, uma referência boa para a fonte, que tem um site que chama fontpair.co, então é FONTPAIR, né, fontpair.co, que tem várias combinações de fontes, vai lá para você entender o que a gente está falando aqui. sim, sim. E da paleta de cores é a mesma coisa. E se você
pesquisar no Google aí, site para criar paleta de cores, vai aparecer uma infinidade aí que vai te dar várias opções já. É, o Colors, colors.co, é um que tem várias paletas de cores lá também, ótima referência para quem tá querendo entender paleta de cores e como começar. O que mais, Otávio, que precisa ter na identidade? Claro, assim, basicamente a identidade visual, ela precisa ter esses três itens obrigatórios, né? O seu logo, sua paleta de cores e a sua tipografia. Tem identidade visual que já se sustenta tendo apenas isso, mas você pode adicionar mais coisas também para deixar uma coisa mais exclusiva mesmo, mais a sua identidade, né? Como padrões visuais, né? Que são aquelas formas que se repetem infinitamente. Você pode usar também texturas diferentes, né? Dependendo aí, se você, por Acho exemplo, texturas muito legais, cara, até porque tem várias. você exatamente, você é um designer de moda, por exemplo, um artista de moda. Você cria roupas, você cria, né, coisas que têm muitas texturas diferentes. O seu cartão de visitas pode ser uma coisa ali meio que em tecido. Existe isso hoje em dia. Existe gráfico que imprime um cartão de visita que tem uma textura ali aveludada, alguma coisa. Isso pode fazer parte da sua identidade visual, né? Então, esse é só um exemplo. Você pode usar aí tanto texturas no físico, né, quanto no digital também. Você pode simular texturas ali. Eu acho isso muito importante, as texturas que eu percebo que eu uso muito, principalmente fazendo site, cara, e várias outras coisas. Eu fui criar meu perfil no Spotify, precisaria ter lá, precisa ter o background lá, né? E assim, Sim, e você usa, acaba usando muito. Eu acho que os ícones também, sim, talvez seja um eu pouquinho ia mais. falar isso agora. Eu acho que os ícones talvez, eu não sei se tanto para artistas, mas talvez sim. Por exemplo, se eu estou fazendo um site de um artista gráfico e ele tem ilustrações, prints, ele tem quadros abstratos, e talvez é Acho que uma coisa que seria importante. um exemplo de uso mais geral é destaque do Instagram, Ótimo exemplo, cara. que Já você fica vai bonitinho colocar lá nas ali. cores. Aham. E o ícone, né, Otávio, por exemplo, se a fonte é gorda, né, bold, né, ali, tal, o ícone vai ser mais forte, né? Se a fonte é bem sutil, a marca tem essa pegada mais leve, mais tal, os ícones vão ser mais leves. Então tudo vai respeitando Isso é muito e importante. complementando, né, a identidade visual. Eu acho que o filtro hoje em dia, complementando aqui, desculpa, eu vou falando aqui, a gente vai falando junto. O os filtros de imagem também são algo, também é uma coisa muito útil hoje em dia. Até você pode pegar num aplicativo, de repente, saber que então você vai sempre usar o seu filtro vinagrete. Mas Que isso é uma coisa importante, você tem que se atentar para não usar muitos filtros diferentes. Isso eu já vi que acontece muito aí em perfis do Instagram, por exemplo, de pessoas que tentam ali vender seu peixe no Instagram. Hoje posto uma foto preto e branco, amanhã posto uma foto com o filtro vinagrete, depois posto uma foto com o filtro mostarda. Então você não cria uma consistência, né? Então você tem que entender que todos esses itens que a gente está falando aqui precisam estar comunicando entre si ali. E tudo partindo do logo. que mais que você adicionaria aqui na lista aqui? Bom, e aí começa a entrar já, eu acho, em pontos de contato, né? Pensando aí no digital mesmo. E aí já seria a sua capa para as redes sociais, né? Todas as suas capas, e você tem que estar pesquisando ali as medidas, a área útil dela, porque é responsivo o design das redes sociais, dos sites. Então, você precisa ver aonde ela vai cortar. Então, é algo que você precisa trabalhar bem ali, porque senão você cria uma capa bonita, e aí você vai ver no celular a informação está cortada no meio ali. Então, a capa é um exemplo, o avatar mesmo ali do seu perfil, né? De qualquer lugar que você for usar também é importante você manter o mesmo padrão. Você tem uma conta no Insta, seu avatar de um jeito, no Face, seu avatar de outro, você já vai criar uma Perfeito. desconexão ali. Então, Não, você tem que ter concordo. uma similaridade. Só que, por exemplo, a minha marca é o mesmo avatar, porém o fundo é cor diferente para diferentes redes, só que é cor dentro da minha paleta de cores. Então fica dentro da identidade, entendeu? Então tem como você diferenciar um pouco, mas não muito.
Não pode confundir, né, é o que a gente falou. Sim, Eu acho sim. eu vou adicionar uma última coisa aqui, um bônus. Bônus, valor dois vinte 227 hoje para você de graça, né, Otávio? É, ué. Só hoje. A mensagem. Então, assim, a gente falou de cores, tudo tá transmitindo uma mensagem. Existe uma direção artística, né, principalmente em fotos, né, e também no conteúdo escrito, um tom, mas que na foto se transforma mais em uma mensagem, uma pose, um estilo, o background e tal. Então vamos supor, eu vou dar 3 exemplos. Existe uma banda que eu gosto muito, os caras são muito foda em marketing, que eu, assim, eu acho que eles são geniais, assim, e tal. Depende muito do ponto de vista, né, para cada um, mas enfim, ele chama Idols, né, que é IDLES. E eles trabalham muito bem a marca deles. E eles fizeram um talk show durante o ano passado, e aí cada membro da banda era um boneco com uma televisão, um iPad ali, e mostrava a cara dos os caras são muito bons nisso. Então qual que é o tom deles? Qual que é a mensagem ali? Sempre engraçados, falando coisas, super sarcásticos, assim, de uma forma sarcástica e super glamurosos, assim. De uma forma sempre tudo deles é meio tem um certo glamour, mas eles são rock, é muito engraçado. Então é uma marca muito refinada, muito legal. Uhum. Outra banda, assim, que vamos colocar uma outra coisa, assim, que seja até de movimentos artísticos, podemos dizer. Pensei num exemplo, só para Claro, manda ver, manda ver. falar aqui, no Daft Punk, não sei se você conhece, Sim, sim, os dá caras simplesmente nunca mostraram os próprios rostos. Eles sempre fazem os shows ali usando os dois capacetes característicos. Essa é a marca deles. Eles não divulgam muito o logo deles, eles divulgam isso. Aonde você essa é a chega marca. e vê os caras ali com aqueles capacetes, você já sabe que são eles, já tem aquele impacto, né? E é muito legal, porque eu tô no site deles agora, né, que você falou, eu queria ver como é que eles estão apresentando. No site deles, cara, é super simplista. O logo deles é Daft Punk na fonte deles, e Uhum. eles mandam. E isso é disseminado, é colocado em todo o material de venda deles. Alguns símbolos aqui e ali, mas geralmente é só isso, Daft Punk por todo Só. lugar. E é uma marca simples, já se associa direto ali o que os caras estão passando. Um ótimo exemplo. Eu vou dar mais um, assim, só para complementar, para a gente poder seguir com a dica final aqui. Eh, eu acho que uma. Eu acho que talvez não seja uma. É um exemplo difícil porque ele se transformou durante a carreira, mas o Jorge Benjor é um cara que é não sei se é marqueteiro, né? Porque é muito natural dele, mas é uma marca fantástica, cara. Jorge Benjor pra mim é assim, olha, você pega os discos, a discografia dele, as capas, ele sempre se reinventou, mas ele tem sempre os pilares da marca dele muito bem definidos, cara. É muito legal ver como é que eles trabalharam a marca do claro que na época dele era época de grandes gravadoras e tal, mas mesmo assim eu acho que é um bom exemplo para se analisar a consistência, não só da marca visual, mas da música dele como respeitando os pilares da marca dele, né, do elemento central dele como músico, como artista, e que assim, é alegria, aquele negócio de, sabe, você não vê uma música chororô, não tem lá né, é super alto astral, então assim, né, cada um tem seu estilo, a sua preferência, mas acho que em termos de marca, analisando a marca, é uma marca muito forte. É uma Muito marca muito forte. legal dele. Apesar que É, eu estava vendo aqui, a marca dele, em cada disco, em cada ano, ela foi se sofrendo mutações ali, né? E isso é uma coisa até interessante de se falar, porque a gente tem que entender que se a gente criar uma marca hoje, ela tem um prazo de validade. Nós mudamos, a sociedade muda, tudo muda. Então, em algum momento, você vai precisar renovar isso também. então, no caso do Jorge Benjor, eu acho que o que fica muito claro é que a marca dele, não visual, mas a marca nos outros aspectos, ela é tão forte que ela vai além do visual. É muito difícil isso Sim, acontecer. Porque exatamente. como artista a gente reinventa no estilo. No caso dele, ele manteve uma consistência tão grande em termos musical, assim, claro que ele evoluiu, mas ele é tão, né, quase que eu diria, eu acho que ele é um dos grandes pilares da música brasileira, e ele a marca dele, ele passou por, né, tantos movimentos, né, bossa nova,
Tropicália, que ele foi obrigado a se reinventar em termos visuais, mas a Sim, identidade e os outros aspectos da marca foram tão fortes, tão assim claros, que ele conseguiu manter. E acho que é um exemplo bom como para bandas que passam por momentos diversos e: "Ah, mas eu tenho que mudar meu logo agora?". Sim, mas o que que você é como banda? Você não tá mudando aquilo, entendeu? Aquilo que você é como artista, você pode reinventar num próximo disco, até porque discos também são marcas independentes, que é um aspecto exatamente. é mais complicado explicar agora, mas cada disco é um produto que tem uma marca específica, um objetivo, então assim, é mais vai mais a fundo, né, começa a complicar. Mas como artista de uma forma geral, um cara que muito bom de marcas e que conseguiu manter a marca ali muito consistente em termos de do objetivo o objeto principal dele, da música, né, e da expressão dele como artista. E isso é uma coisa muito importante, né? Que é o que fala que é o personal branding, né? Que você criar uma personalidade para sua marca e ela vai se manter para sempre, apesar de você às vezes mudar aí o visual dela. Exatamente, exatamente. Muito bom aqui, cara. Vamos encerrar aqui o programa de hoje aqui, o podcast dessa semana, falando, considerações finais aqui. Eu gostaria de né, vamos fazer um wrap up aqui, encerrar aqui, Otávio? O que que você tem mais aqui de para encerrar aqui nossa Bom, conversa? quero acima de tudo aí desejar que todos os artistas não desistam da sua arte. Por nenhum motivo que seja, cara. Eu sei que às vezes é difícil aí, principalmente no Brasil, né? Você viver realmente de arte, mas tem como. É só você acreditar realmente no que você faz ali e realmente passar de você para o que você faz, que vai dar certo, uma hora vai dar certo, só você ir trabalhando aí, degrau por degrau, e vai dar certo. E invista nessa questão da sua marca, porque é o primeiro contato das pessoas com a sua arte, né? Então, tira um tempo aí, seja para você mesmo criar ou contrate alguém para criar, mas invista nisso se você tem pretensão de realmente viver na sua arte, porque é de extrema importância no dia de hoje, né? Sempre foi e sempre vai ser também. Muito bom, cara. Eu acho que a gente vai falar eu vou falar muito sobre outras formas de da monetização da arte, né, vai ter um programa tem digamos, um curso completo aqui, gratuito aqui no Vivendo de Arte, através dos podcasts, do conteúdo aqui, para como funciona. Meu, viver de arte hoje no Brasil e no mundo não é mais o que era. Eu não vou falar que não é mais difícil, porque ainda todo trabalho, projeto tem suas dificuldades, né. Mas com as novas mídias e com o processo, né, de você conseguir identificar através de Facebook ou de outras formas de 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 promoções, né, de ads, achar o seu público, o seu nicho, é muito mais fácil hoje. Sim. Tem Um bom muito, exemplo muito disso aqui é a nossa relação de trabalho, né, Rodrigo? Porque eu aqui na minha cidade, Varginha, eu não consigo atingir as pessoas que eu gostaria de atingir, eu não consigo impactar elas com o que eu faço, porque para elas, elas não têm muito entendimento sobre o que eu quero passar. Então, eu busquei na internet, porque aí você tem acesso ao mundo inteiro. Em algum momento, eu achei aí no Canadá, dois brasileiros, quem diria, e estão aí trabalhando há tanto tempo. Eu acho que, cara, esse é o melhor exemplo, realmente. E eu tenho, nossa, muitos exemplos, muita informação para compartilhar de como você pode viver de arte e como que a música brasileira, mesmo se você fizer música em português, atinge muitos lugares do mundo. O meu próprio exemplo, com uma semana eu tenho gente dando Shazam. Aonde que foi que eu vi lá? Na Compartilhei lá no Polônia? Stories. Foi na Alemanha, na Irlanda, não, nossa, uns países nada a ver. Pessoal, como é que eles acharam a minha música? Eu não sei, cara, entendeu? Então, assim, eh, hoje em dia é possível, só precisa aprender como, manter uma um como é que você consegue coletar a informação desses fãs e track, né, que a gente fala, essa informação, e eu vou ensinar tudo isso nos próximos episódios. Por hoje, eu acho que foi bastante, é só queria complementar que marca é a experiência que você deixa, é aquela
sensação, é o que as pessoas estão falando de você, sem você estar ouvindo. Não é isso, Otávio? O que você acha? Cara, marca basicamente é um conjunto de valores, experiências, percepções, qualidades, defeitos, que você resume em alguma coisa que pode ser um logo ou até mesmo uma personalidade aí sua. Então, marca é você no mais puro sentido. Então, você tem que passar de você para isso. Maravilha, cara. Adorei. Seja você, essa é a sua marca. O único trabalho que você vai ter é só descrever você. E essa é a sua marca. E daí, se precisar de alguma coisa, estamos aí, né, Otávio? Estamos Vivendo aí. de arte.com. E Otávio, temos aqui o Otávio que tá no... Você pode encontrar ele aqui no Otávio Man Design. É isso aí, Otávio? Então, esse é o meu e-mail, se você quiser enviar no e-mail Gmail, Otávio Man Design. Mas hoje... @gmail.com. Sim. E hoje eu também trabalho com o meu estúdio, né, o Street Design. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais aí do trabalho, link na descrição. É mesmo só para trocar experiências aí, curtir, né? Às vezes também colher uma referência aí para sua marca. Pode ficar à vontade. É nóis. Esse foi mais um Vivendo de Arte. Muito obrigado, Otávio. Designer fantástico aí, premiado. E aqui no Canadá, aqui fazendo história aqui, cliente já, vários clientes inclusive, foram 3 clientes que choraram ao ver a marca deles ali na telinha, e algo que não tem preço pra gente. Esse é o maior reconhecimento que a gente como designer pode ter. Muito obrigado, Otávio. Estamos aí. Obrigado eu pelo convite. Obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu. Valeu, Rodrigão.